percebi que eu não era digno de estar ali. E quando eu vi o céu pelo lado de dentro, eu percebi que eu precisava ser mudado por completo. E quando eu vi o céu pelo lado de dentro, eu percebi que eu precisava ser mudado por completo. Eu precisava ser marcado com fogo, eu precisava ser tocado com fogo. Eu precisava ser, eu precisava ser, eu precisava ser. Eu precisava ser marcado com fogo, eu precisava ser tocado com fogo. Eu precisava ser, eu precisava ser, eu precisava ser. Quando eu vi o céu pelo lado de dentro, eu percebi que eu precisava ser mudado por completo. E quando eu vi o céu pelo lado de dentro, eu percebi que eu precisava ser mudado por completo. Eu precisava ser marcado com fogo, eu precisava ser tocado com fogo. Eu precisava ser, eu precisava ser, eu precisava ser. Eu precisava ser marcado com fogo, eu precisava ser tocado com fogo. Eu precisava ser, eu precisava ser, eu precisava ser. Eu precisava ser marcado com fogo, eu precisava ser tocado com fogo. Bem, gente, vamos começar. Estamos em 9 pessoas, 8 na verdade. Não sei, os irmãos talvez não conseguiram entrar, mas nós vamos dar continuidade a nossa aula. Vai ficar gravada. Se alguém depois quiser assistir, vai ficar gravado lá no canal do YouTube. Depois que terminar a aula, eu já vou subir aí para a gente poder matar essa aula e não atrasarmos. Aí, Jailton e Cacilda tomando um cafezinho, coisa boa de casa, ó, glória a Deus, aí, ó. Pão não, aí tá rico, viu? Vai, panetone, ó, glória. Nós vamos orar, pedir ao pastor Tilson para fazer oração e começarmos a nossa aula de hoje. Pode abrir, pastor Tilson. Tá sem te ouvir, Tilson. Não estou conseguindo ouvir o pastor Tilson. Não sei se é o microfone. Então vamos pedir ao pastor Vitor para orar. Tilson, alguma coisa no microfone. Me ouve? Agora ouve. Pode orar? Pode. Paz do Senhor para todos. Amém. 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 Vamos orar em nome de Jesus. Querido Deus e eterno Pai, Deus amado, todo-poderoso,
Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, queremos ao Senhor apresentar, meu Deus, esta aula. Que o Senhor se faça presente sobre as nossas vidas, dando sabedoria, entendimento na tua palavra, a qual vai ser ministrada pelo teu Filho, Senhor, nesta noite, a tua filha. Abre o nosso entendimento, ó Pai, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, nós vamos pular algumas coisas que poderíamos fazer no culto, mas como nós estamos numa sala, a gente vai abdicar de algumas coisas para adiantarmos, tendo em vista que nós queremos estar na aula de hoje já matando tudo isso aí, que é a lição de número 8, já que nós estamos já correndo para o próximo trimestre. Então a gente precisa ajustar essas lições para não ficar nada para trás. Se a semana for de chuva, naturalmente na sexta-feira a gente faz novamente aí por aqui. Sexta-feira é Cacilda, Pastor Vitor, hoje eu e Thelma, mas a gente vai dividir aqui, eu vou ficar para depois. Então a gente vai cortar algumas coisas, a exemplo dos hinos da harpa, que é o hino 131, o hino 28 e o hino 126. Tem gente lá querendo entrar no grupo, na aula, e não está conseguindo. Acho que Roberta. Se alguém puder aí, eu vi que a pastora Francisca entrou, depois saiu, entrou naquele link, depois saiu, ver, tá? Se houve alguma coisa aí que caiu. Ou é ela que está aí com esse link Faitel Alunos, não sei quem que é. Mas vamos à nossa aula. A nossa lição de hoje é a lição de número 8. Ela seria no dia 24. Hoje são 26 de novembro. Então nós vamos à aula de hoje, que o tema da lição é tomada de decisão e ambiente organizacional eclesiástico. Eu disse a alguns pastores nossos da Semadeb, até a pastora Lucier, que essa aula ou esta lição a gente trabalhou muito voltado para lideranças, e liderança num todo. E quando eu digo liderança, eu tanto digo coisa boa, Cacilda, tanto eu digo liderança de jovens, liderança de crianças, liderança de adolescentes, eu digo lideranças mesmo no sentido de obreiros, obreiras. E nós que estamos numa escola bíblica, precisamos de alguma forma trazer aqui aos irmãos uma condição bem melhor, para que juntos nós possamos desenvolver algo bem melhor para o reino de Deus. Eu acredito que essa lição, e eu não digo isso porque eu fui um dos que escrevi essa revista, e eu digo para vocês que na verdade eu fiz pensando justamente nessa questão de formação de caráter, de personalidade, e a cada momento que a gente pega a revista para ler, a gente vai aprendendo. O texto áureo da lição diz: seja qual for o vosso modo de viver, que seja digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça-o de vós, que estáis firmes em um só espírito, lutando juntos pela fé do Evangelho. Filipenses, capítulo 1, verso de número 27.
A verdade prática diz assim: decisões eficazes no ambiente eclesiástico devem ser fundamentadas em princípios bíblicos e guiadas pela busca da unidade, do bem-estar espiritual da comunidade. Então, se nós partirmos já do ponto de vista do texto áureo e já da verdade prática, nós já ouvimos um som de que esta lição ela vem trabalhar em nós para que possamos fazer as coisas unidos. Então, ela vai falar do ambiente organizacional eclesiástico, mas vai falar também da decisão que todos nós devemos tomar, e essas decisões elas devem ser juntas, coletivas. Então a lição vai chamar a gente para a unidade, que isso é desafiador. Nós percebemos que hoje no seio da igreja nós temos uma série de dificuldades com relação a essa parte da unidade da igreja. Nós temos irmãos que preferem estar distantes uns dos outros do que estarem perto, e às vezes eu até, se pudesse, faríamos diferente, mas infelizmente as coisas tomam um rumo que nós não podemos fazer o que queríamos. Eu quero ler com os irmãos o texto indicado para ler na segunda-feira. No livro de Colossenses, no capítulo de número 3, Colossenses 3, o verso 17. E quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graça a Deus e Pai. Então, já o texto de segunda-feira já diz para nós que tudo que fizermos deve ser para a glória de Deus. Tudo deve ser para a glória de Deus. Então nós vamos encontrar uma guerra muito grande, pois estamos vivendo um cenário onde as pessoas não estão preocupadas em que Deus apareça. Eles estão preocupados em que eles apareçam, e principalmente quem prega, quem ensina, porque a maioria das pessoas querem viver nos holofotes. Estamos vivendo a era da tecnologia e está uma briga muito grande para que as pessoas se sobressaiam aí nas redes sociais e sejam bem-sucedidos e tudo viralize. E quem não quer isso, né? Então nós percebemos que estamos num ambiente desafiador, as pessoas lutando para estarem bem na mídia social, para que as pessoas lhe conheçam, lhe vejam. E a Bíblia diz que tudo que fizermos precisa ser para que o nome do Senhor seja glorificado. Pastor, isso é contra? Não, mas nós não podemos fazer nada pensando só em nós. Precisamos fazer pensando em que o Senhor precisa ser glorificado, tanto nas suas decisões espirituais, quanto nas nossas decisões materiais e espirituais. Salmo 32, e o verso de número 8, que foi o texto indicado para ler no sábado, diz assim, 32, verso 8: Instrui-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deve seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Então,
a Bíblia diz que a preocupação de Deus aqui é nos instruir, a preocupação de Deus é nos guiar, e o texto ainda diz, tá, que nós estamos sendo instruídos, estamos sendo guiados com os olhos do Senhor. E aí tem um texto na Bíblia que diz que os olhos do Senhor procurarão os fiéis da terra. E aqui entra o que nós chamamos de fidelidade. Então, o tema da lição é tomada de decisão e ambiente organizacional eclesiástico. Tomar decisões, e essas decisões devem ser tomadas no ambiente que é a igreja, que é a organização religiosa, que é o local onde nós estamos, os departamentos que você serve, que exerce tarefas no reino de Deus. Essas decisões devem ser organizadas, e a gente precisa pensar que nós estamos no ambiente eclesiástico. A leitura indicada para hoje é 1 de Reis, capítulo 3, do verso 5 ao verso 14. 1 Reis, capítulo 3. Nós sabemos que na nossa revista não tem a leitura em classe. A leitura em classe nossa, ela é direto na Bíblia. Primeira Reis, capítulo 3, do versículo 5 ao verso 14. Eu vou ler o 5. E em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonho, e disse-lhe: pede o que queres, que te darei. O verso 6. Quem pode ler o 6? Abre o microfone e lê o 6. Os irmãos podem deixar os microfones abertos para a gente fazer a leitura em classe, depois vocês fecham. Verso 6. Salomão disse. Pode ler. Salomão disse: tu mostra ao teu servo Davi, o meu pai, o grande misericórdia, segundo ele andou diante de ti, em verdade, em justiça e em retidão. Da coroação para contigo, e tu tens guardado para ele esta bondade, de modo que lhe deste um filho para assentar no teu trono, e este é o dia. Próximo. Quem pode ler o próximo? Verso 7. Liga o microfone, Cacilda. Bora, pessoal. Amém. O Senhor Deus, tu deixaste que eu ficasse como rei no lugar do meu pai, embora eu seja muito jovem e não saiba governar. Quem pode ler o verso 8? Amém. Teu servo está no meio do teu povo, que elegeste povo grande que nem se pode contar, nem numerar pela sua multidão. Dá, Verso portanto, a 9. teu servo um coração sábio, que possa discernir entre o bem e o mal, a fim de que eu possa governar o teu povo com justiça e equidade. Pois sem a sabedoria que vem de ti, quem pode governar este teu grande povo? Verso 10.
o discurso agradou ao Senhor, porque o discurso agradou ao Senhor, porque Salomão havia pedido isto. Verso 11, Jasson que ia ler, verso 11. Disse-lhe Deus: visto que pediste estas coisas, e não pediste para ti muitos dias, nem riqueza, nem a vida dos teus inimigos, mas pediste entendimento para discernires o que é justo. Próximo, próximo, próximo. Eis que tenho feito segundo a tua palavra. Eis que te dei um coração sábio e entendido, de modo que não houve ninguém como tu antes de ti, nem depois de ti se levantará alguém como tu. Próximo. Também até o que não pediste te darei, assim riquezas como glória, para que não haja teu igual entre os reis durante todos os teus dias. 14. 14. E se tu andares nos meus caminhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou o teu pai Davi, então prolongarei os teus dias. 15. E acordou Salomão, e eis que era sonho, e veio a Jerusalém, e pôs-se perante a arca do concerto do Senhor, sacrificou holocaustos, e preparou sacrifícios pacíficos, e fez um banquete a todos os seus servos. A graça e a paz aos amados. Amém. Senhor, nós te damos graça pela tua palavra lida, que a mesma encontre em nós lugar para repousar, nos direcione nesta hora. É o que nós te pedimos, agradecidos no nome de Jesus. Amém. Gente, se cair o link aí, já tem um segundo link no grupo da sede. É só vocês apertarem no segundo link, a gente espera, todo mundo entra aí, tá? Assim que a tela fechar, eu vou avisar, falta 1 minuto. Aí, caiu, a gente volta todo mundo lá no próximo. A partir de agora, a direção da aula está com a pastora Thelma. Paz, Senhor, para os irmãos, graça e paz. Amém. Vocês estão me ouvindo Amém. bem? Sim. Então, Amém. Eu peço ao pastor Valdinei. Tem a irmã Roberta que está lá no grupo tentando entrar. Peço ao pastor Valdinei que envie o link aí para ela. Ela tentou entrar e ela disse que está dando reunião inexistente. Desde já quero parabenizar o pastor Valdinei. Que apresentação linda. Tocou meu coração. Vocês viram que coisa linda o pastor colocou antes de iniciar a nossa aula? Quem Sim, foi estava aqui mesmo. no comecinho viu, rapaz, gostei muito, viu? vou dar uma mostradinha ele, hein? Ficou top. Tá mostradinho, mas é assim mesmo, gostei. Deus abençoe. E mais uma vez, irmãos, eu perguntei a Valdinei, quem é hoje que vai dar aula? Quem vai dar aula hoje? Ele disse, você. Meu Deus, eu tô muito voadora, viu? Pelo amor de Deus. Mas peguei a revista ali. Nós sabemos que era a revista ou seja, a lição de sexta-feira passada, a lição 8. E o pastor Valdinei já fez a leitura, mas eu quero ler mais uma vez aqui o texto áureo, que diz assim: seja qual for o vosso modo de viver, que seja digno do evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estejando ausente, ouça de vós que estáis firmes em um só espírito,
lutando juntos pela fé do Evangelho. Então, é um texto que deve estar fortemente gravado em nosso coração, porque tudo que a gente venha fazer, o que é importante é que Deus esteja em primeiro lugar e que a obra do Senhor esteja em primeiro plano na nossa vida, no nosso querer, no nosso entendimento, porque somente colocando a justiça de Deus, o querer de Deus na frente de nós mesmos, mesmo colocando o Senhor na frente, ou seja, colocando Deus na frente de tudo, é que nós vamos ter a vitória que nós precisamos. E eu estava vendo uma aula ontem, uma pessoa falando sobre a grandiosidade do nosso Deus. Um Deus que ninguém consegue medir o tamanho desse Deus pela dimensão do seu poder, pela dimensão das galáxias, do espaço, ninguém pode medir. E ele falou algo que eu achei muito interessante. Jesus, ele teve que se diminuir, muitas vezes a gente não percebe isso, mas ele teve que se diminuir para que nós pudéssemos o ver, para que nós pudéssemos o reconhecer. E quando eu ouvi isso, eu lembrei de um vídeo também que eu vi, quando tinha alguns peixes no aquário, e quando as pessoas chegavam perto desses peixes, os peixes, automaticamente, eles começavam a correr pela grandiosidade do ser humano. Eles tinham medo, né? Os peixinhos, eles tinham medo daquele ser que chegou perto do aquário e eles saíam correndo. E quando se colocava um outro peixinho ali dentro do aquário, aqueles outros peixes depois chegavam próximos, porque eles viam que aquele peixinho era igual a eles. Isso mostra que nós não conseguimos ver o Deus Pai, entender a grandiosidade dele, e por isso que o Deus Filho, ele se diminuiu para que estivesse conosco aqui na Terra, e para que nós pudéssemos ter a alegria de reconhecer Deus, a alegria de ver Deus, a alegria de sentir a comunhão com Deus Pai. Eu sempre gosto de falar de um texto bíblico em João. Isso tem tudo a ver com a nossa lição, tá? Que é a tomada de decisão, ambiente organizacional, eclesiástico. Eu sempre gosto de dizer que em João, Jesus, ele demonstrava qual era a sua verdadeira intenção para a igreja, que era sermos um, e demonstrar para nós que o servir é algo extraordinário, de uma forma que no reino dos céus somente aqueles que servem que são grandes. E aí ele demonstra que no reino dos céus o que vale não é a gente ter muito conhecimento, vamos dizer, secular, ou ter tido diplomas na parede, ou coisas nesse sentido. Mas o Senhor mostra para nós que o reino dos céus, o Senhor, ele valoriza a humildade, Deus, ele valoriza as pessoas que têm a obra dele acima de tudo. Então, quero começar a ler com vocês aqui, na introdução da nossa aula, na lição número 8, tomada de decisão e ambiente organizacional eclesiástico. E isso me faz lembrar de uma decisão do filho de Salomão, porque
durante a nossa vida, a gente tem que observar as coisas que estão na Bíblia. A Bíblia, ela tem exemplos de várias situações da nossa vida cotidiana, e através de exemplos da vida das pessoas que estão lá na Bíblia, nós podemos tomar lição para o nosso presente. E uma coisa que eu tenho observado e tenho tomado até para a minha vida em uma decisão que o filho de Salomão tomou. Quando Roboão ele iniciou o reinado dele, o povo disse: olha, o seu pai Salomão colocou um jugo muito pesado em nós. Os impostos eles estão muito grandes, ou seja, muito pesados. Nós não conseguimos pagar. Então, nós pedimos para você que diminua esses impostos. E aí o rei Roboão chega e diz assim, foi procurar, né, os conselheiros do pai, Salomão, e quando ele procura os conselheiros do pai, os anciãos falam: olha, você procura ser amável com o povo e procura ouvir o povo, e eles vão te servir. E aí, Roboão também foi tomar conselhos com, a Bíblia diz que eram aqueles que cresceram com ele lá no reino. E esses outros jovens disseram para ele: olha, você tem que mostrar quem manda aqui é você. E eles têm que entender isso. Então, mostre para eles que você tem pulso, né? Mostre para eles que você tem poder. E sejam bem pesados. E devido a esse conselho que Roboão tomou, houve a divisão do reino de Israel. Então, tomada de decisão é muito difícil. Muitas vezes, nós não sabemos o que fazer, principalmente os líderes, né? E eu sei que nós estamos em uma lição de escola dominical e muitas pessoas que podem estar ouvindo aqui, elas não são líderes, mas em um determinado momento da vida delas, elas vão precisar tomar uma decisão. Por isso é necessário que escolham os melhores conselheiros, porque na nossa vida e nossa caminhada, nós precisamos estar alinhados com Deus, principalmente, e precisamos também ter bons conselheiros, que são homens e mulheres de Deus, tá? Então, aqui na introdução da revista, algo me chamou muita atenção, nessa primeira parte aqui, a introdução, que diz assim: a tomada de decisão no ambiente eclesiástico pode ser iluminada pelo exemplo de Salomão, conforme narrado em 1 Reis, no capítulo 3, versículos de 5 a 14. Nesse trecho, Salomão, recém-coroado, rei de Israel, busca a sabedoria divina em vez de riquezas e longevidade. Sua humildade e desejo de governar com justiça são recompensados por Deus com uma sabedoria incomparável. Gente, o que me chamou a atenção, eu vou ler apenas o que eu destaquei aqui, tá? Porque se ler tudo, não vai dar tempo. Então, talvez vocês não consigam me acompanhar olhando na revista, mas nessa parte introdução, o que eu frisei aqui foi um textozinho que diz assim: a verdadeira sabedoria vem de Deus. Se vocês não estiverem me ouvindo, vocês falam que eu vou tentar chegar mais próximo do celular, tá? Se vocês não estiverem me ouvindo, eu vou chegar mais próximo. E se eu estiver muito rápida, aí vocês dizem para que eu diminua mais a minha velocidade, certo? Então, o que eu achei muito importante aqui diz assim: a verdadeira sabedoria vem de Deus e deve ser buscada com sinceridade e humildade. Então, o que me chama a atenção é que no momento que Salomão ele começa, né, ele está ali nos primeiros passos do seu reinado, ele tem uma preocupação que é governar o povo com justiça, governar o povo com a sabedoria de Deus. Embora a palavra diz que ele ouviu Deus falar num sonho,
esse exemplo mostra para a gente que não são as riquezas ou a vida longa ou a vida dos inimigos antigamente que eram importantes e que deveriam ser pedidas a Deus. Mas o Senhor mostrou que Salomão ele tomou a melhor decisão, que foi pedir ao Senhor sabedoria. E a Bíblia diz, né? Ou seja, esse texto aqui que eu li, que a verdadeira sabedoria vem de Deus. Então, se ele pede sabedoria, ele pede algo que vem do alto, algo que vem do céu. E algo que iria fazer com que não somente a vida dele, mas a vida de outras pessoas fossem transformadas. Porque eu já também citei aqui, em aulas anteriores, dizendo que todos os talentos que o Senhor ele nos concede não é para que a gente venha guardar ou para que a gente venha achar que somos melhores do que os outros, mas todos os talentos que o Senhor nos entrega é para que outras vidas sejam tocadas, para que outras vidas sejam transformadas, para que a obra de Deus avance através daquele dom que ele concedeu à igreja dele e concedeu ao seu povo. Porque, na realidade, nós não temos nada e não levaremos nada, a não ser o que vai partir daqui lá para a eternidade, né? É o Espírito. Nós sabemos que nós seremos. Nós vamos ressuscitar, os nossos corpos serão ressuscitados, serão transformados, mas não da forma que nós estamos hoje aqui. Isso mostra que essa carne e que os prazeres da carne, que os prazeres que a nossa geração nos oferece são coisas passageiras, são coisas que não vão durar, nós sabemos disso, não vão durar, e são bênçãos temporárias, e nós precisamos avançar em busca de algo que vai transformar outras vidas, e foi isso que Salomão ele fez. Também acho que alguns de vocês já me ouviram falar sobre a ação do Espírito Santo no Antigo Testamento, quando o Espírito Santo ele agia de forma específica na vida de algumas pessoas no Antigo Testamento. Não é assim no Novo Testamento. No Novo Testamento, todos foram cheios do Espírito Santo, mas no Antigo Testamento, algumas pessoas eram cheias para fazer a obra, ou seja, para livrar o povo de Israel das mãos do inimigo. Nós vemos a força extraordinária de Sansão para livrar o povo de Israel das mãos dos filisteus, das mãos dos que perseguiam o povo de Israel. Nós vimos o agir extraordinário de Davi matando Golias, de Davi guerreando, né? Nós vimos mulheres também na Bíblia, como eu gosto de citar muito, a juíza Débora, ali dando conselhos ao povo de Israel, indo para frente de batalha, como ela foi também com o comandante. Na batalha ela foi, e Deus deixou claro que quem ia dar a vitória era ele, era o Senhor. Então, assim, Deus, ele não precisa de nós, mas ele nos escolheu para que a gente venha fazer uma obra. Ele investiu em nós, ele se revelou para nós, para que através da nossa vida nós possamos fazer muito mais para que o reino dele venha avançar. E para isso nós precisamos tomar as decisões certas e as decisões que é necessárias para o momento. Eu sei que nem todas as decisões que um líder ele vem tomar vai agradar todos. E isso é bem notório, porque nem Jesus, o Filho de Deus, ele agradou a todos. Então, nós não vamos agradar. Mas nós precisamos lutar para que possamos agir com justiça e sabedoria dos céus, para que as pessoas ao nosso redor e as pessoas que sejam nossos liderados, eles possam ser também abençoados através da nossa vida. Algo também que eu achei importante foi que diz assim, também na introdução, a capacidade de discernir entre o bem e o mal,
deixa eu encontrar esse ponto, meu Deus, aqui. Salomão não apenas buscou uma habilidade prática para governar, mas também a capacidade de discernir entre o bem e o mal, refletindo a importância de decisões alinhadas com valores espirituais e morais. Naquele momento, eu acredito que Salomão, ele estava talvez inseguro, e talvez pela insegurança que ele estava sentindo no momento, porque ele sabia, ele reconhecia que ele agora ia tomar conta de uma nação, aonde aquela nação ela foi muito próspera no reinado do pai dele, Davi, que era um nome forte, um rei querido, um rei que era segundo o coração de Deus, um rei que, claro, né, como ser humano falhado, mas que as virtudes eram muito fortes na vida do seu pai Davi. E agora ele se vê na responsabilidade de governar uma nação. E ele observou na vida do seu pai, e através, eu acredito, dos conselhos da mãe dele, ele observou que ele necessitava ter a presença de Deus dentro do reinado dele. E aí ele pega e faz esse pedido ao Senhor com humildade, porque se não fosse com humildade, o Senhor não tinha respondido da forma que o Senhor respondeu e da forma que Deus se mostrou na vida de Salomão durante muito tempo. E essa palavra, ela começa a dizer que o reinado dele e as decisões, a partir daquele momento, as decisões de Salomão, eles foram pautados por princípios de justiça, baseados nos princípios espirituais, né, que são aqueles princípios espirituais que são reconhecimento da dependência de Deus, baseado na Bíblia, baseado na vontade de Deus e nos valores morais. Nós sabemos que ao decorrer da vida de Salomão, ele se prejudicou muito lá na frente. E eu estou vendo aqui que só tem 15 minutos, tá? Essa aula. Então, assim, Salomão se prejudica lá na frente, porque ele, ao longo da vida dele, ele acaba tomando algumas decisões, embora ele fosse um homem super, vamos dizer, sábio, né? Como nunca houve no tempo dele, como nunca haveria depois dele. Então, ele foi um homem que a gente não consegue mensurar a sua sabedoria, mas a sua autoconfiança acabou prejudicando Salomão lá na frente. E é por isso que exemplos de quedas, exemplos como é que eu posso dizer? De pessoas de exemplos de derrotas, nós precisamos também tomar isso como exemplo para observarmos de como nós não devemos fazer. Porque nós sabemos que lá na frente, Salomão ele chega a casar com outras mulheres, umas mulheres pagãs, mulheres estrangeiras, mulheres que o Senhor já não se agradava, já era bem certo que o Senhor não queria que o povo dele se casasse com mulheres estrangeiras, mas como era costume daquela época dos reis ao redor de Israel se casar com as princesas dos reinos pagãos, Salomão, para evitar problemas de governos ao redor dele, de inimigos, ele começa a casar com mulheres estrangeiras, e essas influências estrangeiras, que nós falamos muito do jugo desigual, e essas influências estrangeiras acabam vindo atrapalhar Salomão na sua vida futura. E por que você está falando isso? Eu estou falando porque
nós precisamos tomar as melhores decisões. Observe que o único homem, Salomão, ele tomou 2 tipos de decisões. Uma decisão correta, quando ele se sentia dependente de Deus, quando ele se sentia que ele precisava muito que o Senhor cuidasse dele, que o Senhor ensinasse ele, que o Senhor desse conhecimento, que o Senhor desse sabedoria para que ele tivesse um bom reinado, para que ele fosse o exemplo do pai dele, e o Senhor concedeu isso para Salomão. E lá na frente, através da sua autoconfiança, ele acaba caindo, ele acaba regredindo, ele acaba sendo influenciado por mulheres estrangeiras e apenas diminuindo na sua vida espiritual. Então, nossas decisões, o nosso tempo vai refletir o que vai acontecer conosco no nosso futuro. Lá na frente diz assim: deixa eu ver um ponto aqui. Teologicamente, a passagem nos ensina que a liderança e a tomada de decisão no contexto eclesiástico devem ser fundamentadas na sabedoria divina. Assim como Salomão recebeu de Deus o entendimento necessário para conduzir Israel, líderes eclesiásticos devem buscar a orientação divina para assegurar que suas decisões promovam justiça, integridade e a paz dentro da comunidade. Esses dias nós ouvimos o pastor Valdinei, isso também ficou muito marcado na minha mente. Nós ouvimos recentemente o pastor Valdinei falando que a disciplina para ele é para que a pessoa seja curada, para que a pessoa ela venha reconhecer que ela errou e que ela venha a ter a sua ferida sarada. Porque se a disciplina for colocada como forma de apenas para corrigir e não levantar, porque é isso que a gente vê acontecer muitas vezes, e não levantar, aquela pessoa vai morrer, é óbvio, espiritualmente. Então, a disciplina deve ser pautada, ou seja, e a sabedoria. Então, tudo que a gente venha fazer deve ser pautado para que a outra pessoa ela venha estar sendo curada, mas que haja paz dentro da comunidade, ou seja, paz dentro da igreja, paz dentro dos nossos relacionamentos, para que haja o quê? Integridade e para que haja justiça dentro da igreja, que é onde nós estamos, né? Como líderes. É isso onde nós estamos estudando. E é óbvio que isso trazendo também para a nossa casa. Os objetivos... Oi? Objetivo geral, explorar e aplicar os princípios bíblicos. Então, nessa lição, nós precisamos aprender sobre os princípios bíblicos os princípios bíblicos voltados para a tomada de decisão. Então, coloque aí, grifa aí na sua mente que hoje nós estamos falando sobre tomada de decisão. A importância de tomarmos a decisão correta, a importância de estarmos baseados, alicerçados, fundamentados nos princípios bíblicos, tá? Aí diz aqui, o objetivo é proporcionar uma compreensão aprofundada dos processos decisórios que respeitam os valores cristãos e promovem um ambiente organizacional eficiente e harmonioso, como eu falei, né? Trazendo a eficiência, porque é muito difícil você estar liderando qualquer coisa da sua vida, você ser liderado é muito bom e cômodo, é muito tranquilo, e você, se você não quiser estar, como é que eu posso dizer? Se você quiser estar, vamos dizer, entre aspas, de boa, queira ser liderado. Mas a partir do momento que você aceita a responsabilidade da liderança, de liderar, existe uma grande responsabilidade sobre você, sobre nós. Porque o primeiro que está com os nossos olhos, com os olhos dele voltados para nós, é o Senhor. Porque a obra não é nossa, é dele. E nós somos gerentes.
Nós somos apenas pessoas que estão ali para trazer uma organização dentro daquela igreja. Precisamos ser respeitados? É óbvio que sim, porque o Senhor, ele gosta de tudo organizado, né? Mas nós carregamos uma grande responsabilidade, a responsabilidade de trazer e de buscar para dentro da igreja ou dentro do seu grupo que você cuida, né, que você administra, uma harmonia entre os componentes daquele grupo. É muito difícil, porque uma vez eu vi eu não vou entrar nessa questão, porque senão a aula não vai dar. Né? Mas, assim, uma irmã, ela falava sobre problemas dentro de um grupo de mulheres que ela precisou resolver só por causa de uma camisa, porque uma queria a camisa de um jeito, outra queria a camisa de outro jeito, e a briga começou a rolar dentro do grupo, né, de mulheres, que não é na nossa sede, não era na nossa FEMADEB, foi algo que eu ouvi fora, tá? Então, assim, é só um exemplo que a gente traz, isso pode acontecer não é só dentro da igreja, na administração ministerial, na administração pastoral, mas isso pode acontecer dentro de um grupo de mulheres, dentro de um grupo de crianças, né, das lideranças, dentro de um grupo de jovens. Então, nós que estamos ali na administração, na organização, precisamos estar buscando em Deus sabedoria para estar conduzindo aquilo ali, porque não é fácil. E de certo, o inimigo vai primeiro querer, se nós, como líderes, não tivermos um domínio próprio, nós saímos do nosso equilíbrio, por nós sermos seres humanos. Ontem eu também estava ouvindo uma pessoa falando o seguinte, que teve um homem que ele estava o pastor estava, o professor, né, estava ensinando, o pastor estava ensinando, e aí se levantou uma pessoa no meio da igreja e disse: olha, não é assim não, porque é assim, é assim, é assim. Começou a discutir com o pastor na frente da igreja. E aí o pastor disse assim: olha, se eu fosse agir como aquele homem estava fazendo comigo, a gente ia brigar no meio da igreja. Mas aí eu tive que respirar fundo e responder de uma forma calma para trazer equilíbrio e para que todos que estivessem ali naquele momento pudessem entender. Então, é basicamente isso que nós, como líderes, precisamos deixar a nossa natureza de lado e precisamos buscar em Deus domínio próprio, que é um dos frutos do Espírito. Sabemos que são vários frutos do Espírito e o domínio próprio é um. Na aplicação ministerial, o pastor Valdinei vai pegar onde, pastor? A lição. Pode ir. Então, assim, a aplicação ministerial. Para os líderes eclesiásticos, a busca por sabedoria deve ser a base da tomada de decisão, assim como Salomão consultou a Deus para obter orientação, os líderes devem buscar a direção divina. Então, assim, irmãos, tudo se inicia com uma oração. Pastor Vitor pediu a palavra. O Vitor levantou a mão. Então, tudo inicia. Eu vou passar para Vitor. Tudo inicia-se com oração. O primeiro passo, eu gosto de dizer que sempre o primeiro passo para tudo é a oração. Vitor. Pastora, só reforçando, Pai Senhor para os irmãos, reforçando a fala, a gente que é liderança, a gente precisa de fato tomar muito, muito cuidado nessa parte de direcionar o povo. Uma maneira que eu observo é que a gente, como liderança, a gente precisa ter uma visão ampla, né? A gente conhecemos como um drone, que ele, né, sobe a uma determinada altura e ele pega uma visão panorâmica de tudo, completo. Então, essa é a visão que o líder precisa ter, né? Você não pode ser direcionado só para aquela pessoa. Você precisa ver, né, tudo que vai acontecer ao redor de uma posição sua. Eu passei por uma situação onde eu estava ensinando, né, e antes de terminar o ensino, o irmão fez uma pergunta, só que eu percebi que em cima dessa pergunta era para que eu fosse pego, né, e junto com essa pergunta já existia um grupo formado para bater em cima disso,
E aí, naquela hora, você tem que, a sua mente trabalha de uma forma tão rápida e tão ligeira, né, que é coisa de Deus. A gente consegue, se você for parar para descrever o que a sua mente faz em milésimos de segundo, se você for estudar isso, é fascinante. Naquela hora, eu precisei trabalhar para, primeiro, não ser pego em um erro, né? Segundo, para não fazer com que aquilo criasse um burburinho na igreja, um problema maior, generalizasse para a igreja toda. E terceiro, que a resposta que eu dei, primeiro, agradou a essas pessoas. Eles acharam que eu estava indo vamos dizer, na onda deles, né? Mas só para abafar o momento, para dar tempo da minha mente raciocinar o que seria feito. Mas em cima disso, Deus também, né, claro, deu uma direção. E nessa direção, eu consegui tanto me sair dessa situação crítica, que poderia gerar um problema para a igreja, e eu ficar ali sozinho, tendo que, né, debater com 3 pessoas já prontas para um debate. Mas daí eu calei a voz do principal, né, fazendo de conta que eu estivesse indo na visão dele, mas me preparando para futuramente eu responder, né, com uma visão mais abrangente. Então, essa parte que fala sobre, né, a gente ter esse cuidado em direcionar, em pontuar, né, de fato é muito importante, porque a gente, como liderança, a gente está sendo visto de todos os lados, então uma resposta sua errada vai atingir muita gente. Mas pode continuar, Deus abençoe. É como se fosse uma lupa. Todo mundo pode fazer, mas se você fizer, se coloca uma lupa naquilo que você faz e acaba acaba prejudicando tudo aquilo, como é que eu posso dizer? Uma liderança de anos acaba sendo prejudicada apenas por causa de um momento. Momento que nós somos seres humanos e que podemos errar. Thelma, Mas por favor, entrou o pastor Mateus de Alagoas, pastor Cisnando de Entre Rios. Eu acho que nós temos poucos minutinhos aí para entrar no próximo link, tá? Então, se cair, nós número vamos mandar 2, link número 2, gente. 2, tá bom? Pode continuar. Vai cair, mas um minutinho só aqui, tá mostrando para mim que tá só 1 minuto. E aí, continua? Não tô te ouvindo, pastor. Cisnando e Mateus eu mando para eles. Vai cair aí, eu já mando o link 2. Vou mandar no grupo da igreja aí para os irmãos da sede. Esperar o pessoal entrar. Pode continuar, Thelma. Pode continuar, Thelma. Pronto. Então, assim, e aí, a tomada de decisão do líder, né? Nós estávamos falando sobre isso.
Às vezes nós não podemos nem nos dar o luxo de ser seres humanos normais. Temos que ser seres humanos com superpoderes, porque dentro da administração pastoral, erros não são admissíveis. Isso, né? E a gente vê ali, não são admissíveis pelo ser humano, não é por Deus não, tá, gente? Então, assim, e o que me chama a atenção é quando o Vitor falou que Deus deu uma sabedoria para ele naquele momento em que as pessoas fizeram a pergunta para Vitor para poder embaraçá-lo naquilo que ele para mostrar que ele não sabia responder, e aí o Espírito Santo pega Vitor, dá uma sabedoria extraordinária a ele, e ele aí ele se sai daquela situação, e o impressionante é que acaba conquistando, né, as pessoas que estavam querendo causar embaraço na vida do pastor Vitor, a ele falando. Então, assim, a gente vê que quando a gente se disponibiliza para fazer a obra de Deus, o Senhor, ele está conosco, ele está ali para nos defender, ele está conosco para nos dar sabedoria e para nos conduzir na liderança da igreja. Só fazer uma pontuação, para a gente que somos pentecostais, tradicionais, e que cremos na ação do Espírito Santo, o que acontece é que nesse momento tem um texto que a Bíblia diz pra gente, diz o seguinte: o Espírito Santo vos fará lembrar de todas as coisas. Então, uma ação dessa de Vitor tão rápida não é natural, é algo sobrenatural e não é humano. Nós temos aí várias pessoas de diversas áreas seculares aqui com a gente. Roberta, que coordena uma escola, pastor Cisnando, que está na sala de aula, já coordenou um setor da prefeitura de Entre Rios, e diversas pessoas que trabalham direcionando pessoas, e às vezes nós somos surpreendidos com alguém querendo puxar o nosso tapete. Então, assim, nós precisamos parar e, do ponto de vista bíblico, como Salomão foi, né, ali em alguns momentos quase que influenciado pelo povo a tomar decisões que não deveria. A pastora Thelma começou a aula falando sobre Roboão, que também foi influenciado. E se a gente for falar de influência, eu disse até aqui na igreja um tempo atrás que Adão e Eva tinham tudo no Jardim do Éden, mas a serpente conseguiu influenciar Eva, e Eva conseguiu influenciar Adão, e por conta dessa influência eles perderam tudo que tinha no Jardim do Éden. Então, nós precisamos às vezes saber também a quem nós vamos dar ouvido, tá? Quando chegar a minha vez aí, eu vou passar um videozinho que eu deixei organizado para essa aula de hoje. E vocês que trabalham com pessoas, com equipe, se quiserem contribuir na aula, fique bem à vontade. Pastor Tício, eu vi que agora vai coordenar uma equipe de bombeiros civil, né, aí no final do ano. Você precisa tomar muito cuidado, né, quando a gente vai escolher, porque tem pessoas que você precisa tratar com ele de uma forma, já tem pessoas no meio da equipe que você tem que saber como falar. Eu mesmo tenho uma pessoa, um colaborador aqui, que se apertar a mente dele dá diabo. Então, não aperte a mente dele não, que ele se zanga, ele não faz nada, ele diz assim, não faço, não faço, não faço, e acabou. Mas se você tiver um jeito com o camarada, ele faz tudo, e aí se precisar varar a noite, ele vai, mas se apertar a mente é complicado. Então, você precisa também estudar, né, o temperamento de pessoas. Eu fiquei fascinado quando eu li esse texto. Tem muitos textos na Bíblia que a gente às vezes não lê como nós queríamos ler, e às vezes nós passamos por cima e não examinamos. Mas quando eu li Filipenses capítulo 1 verso 27, que é o texto áureo da nossa lição, isso me pegou, porque eu vou repetir novamente, passar para a pastora Thelma. Diz o seguinte, né, o texto áureo da lição nossa: seja qual for o vosso modo de viver, que seja digno do Evangelho de Cristo, tá? Seja qual for o vosso modo de viver, que seja digno do Evangelho de Cristo.
para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ou seja, o pastor estando presente, ou estando ausente, ou indo ver aquela ovelha, ele diz o seguinte: ouça o de vós que estáis firmes em um só espírito, lutando juntos pela fé do Evangelho. Filipenses 1:27 é o texto áureo. Então, esse negócio fala de equipe e não de grupo, tá? O grupo é diferente de equipe. Então, quando a gente tem uma equipe boa, eles trabalham para que todos consigam chegar a um nível de vencedor, e quem ganha não é um, quem ganha é toda a equipe. Mas o grupo não, o grupo às vezes ele se divide, né? O pensamento não é mútuo, como a Bíblia diz para nós. Se a pastora Thelma me permitir, tá? Que ela está com a fala, eu gostaria de compartilhar um vídeo com vocês. A gente vai seguir depois da apresentaçãozinha desse vídeo para contribuir com aquilo que eu acabei expondo para vocês aqui agora. Por favor, é rapidinho. Do you ever feel like a plastic bag drifting through the wind, wanting to start again? Do you ever feel so paper thin, like a house of cards, one blow from caving in? Do you ever feel already buried deep, 6 feet under screens but no one seems to hear a thing? Do you know that there's still a chance for you, 'cause there's a spark in you? You just gotta ignite the light and let it shine. Just own the night like the 4th of July. 'Cause baby, you're a firework. Come on, show 'em what you work. Make 'em go as you shoot across the sky. Your original cannot be replaced. If you only knew what the future holds, after a hurricane comes a rainbow. Maybe a reason why all the doors are closed, so you could open one that leads you to the perfect road. Like a lightning bolt, your heart will glow, and when it's time you know, you just gotta ignite the light and let it shine. Just own the night like the 4th of July. 'Cause baby, you're a firework. Come on, show 'em what you work. Pode continuar. Eita, que o pastor tá cheio de videozinhos hoje, viu? Gente, nesses vídeos eu observei uma coisa. Eles tinham se preparado para uma emergência. Isso significa que eles tinham se planejado. Se alguma coisa der errado, o que nós vamos fazer? Então, eles tiveram um tempo de se preparar para o plano B. Então, essa equipe, que a gente viu agora, todas essas cenas, todos eles se prepararam antes, planejaram, né, para se defender das mãos do inimigo. E para nós, quem é o nosso inimigo? Quem é o nosso adversário? São inimigos espirituais, invisíveis. Nós não conseguimos ver, mas precisamos ter
o plano B para nos defendermos. E a igreja precisa disso. Olha, eles estavam em equipe, eles se uniram, e quando eles se uniram, mais uma vez eu bato naquela tecla da oração de Jesus, João 17, unidade da igreja. Nós vimos nesse vídeo unidade, nós vimos unidade na formiga, nós vimos a unidade nos pinguins, nós vimos eles trabalhar em equipe. E o que me chamou muita atenção também nesse vídeo é sobre a equipe. A equipe, cada um tem um objetivo para cumprir. Na equipe, cada um tem um trabalho para fazer. Então, eu gosto muito de pensar na equipe médica. Se está uma equipe médica ali formado, um é o anestesista, outro vai ser aquele que faz uma coisa, outro vai fazer outra coisa. Eles não vão fazer todos uma coisa só. É isso que eu sempre falo. O Senhor, ele entrega para nós, para a igreja, vários dons. Uns têm dom de mestre, outros têm o dom da cura e tantos outros dons que o Senhor dispensa para nós, fruto do Espírito, para que a gente venha trabalhando. O fruto do Espírito é muito para que a gente venha organizar muito a nossa vida, mas os dons espirituais é necessário para que a igreja ela seja abençoada. Então, a igreja que as pessoas elas são cheias de dons espirituais que são presentes que o Senhor nos dá, talentos que Deus ele dá para a igreja. Então, nós somos uma igreja forte. A partir daquele momento que a gente percebe, eu tenho um dom nisso, eu tenho um dom naquilo, nós vamos nos unir e aí nós vamos avançando para que o reino de Deus ele venha a expandir e para que as pessoas elas venham ser tocadas através da nossa vida. Então, não tem que se falar, porque o pastor é o pastor da igreja, ele que tem que fazer. Não, nós somos a igreja, nós precisamos nos despertar para isso, para saber o nosso propósito aqui, que é de avançar. Né? Então, vocês estão aqui hoje nesse vídeo, nessa aula, vocês estão se preparando, nós precisamos estar nos preparando para conhecermos mais de Deus. Eu estava falando agora há pouco, que tudo se inicia-se com a oração. Para mim, o primeiro passo, o primeiro degrau que a gente tem que subir, que a gente coloca ali o primeiro pezinho para a gente crescer é a oração. Nada dá certo sem a oração. Por quê? Sem a oração você não tem ligação com Deus, sem a oração você não cria uma intimidade com o Senhor, sem a oração você não tem como crescer a sua visão espiritual, sem a oração você não vai. Sem a oração você não consegue ler a palavra e ser tocado pelo Espírito Santo quando você lê a palavra. Então, por isso que todas as vezes quando a gente vai orar, ou seja, que a gente vai ler a palavra de Deus, a gente precisa orar, porque naquele momento nós precisamos pedir, né, ao Espírito Santo para que ele venha a agir na nossa vida naquele momento. Então, esse texto, ou seja, essa lição, ela também fala muito nisso. Na oração que Salomão fez, tudo se iniciou-se com a oração que ele fez. Embora a resposta ele tinha visto em um sonho, ele teve a certeza de que Deus estava falando com ele, porque as evidências surgiram, né? Tem pessoas que hoje brincam muito nos tempos de hoje, falando assim, é só um exemplo, tá? Quando eu for rico, eu não vou dizer que eu sou rico, mas haverá sinais. É isso que eu quero falar para vocês. Então, no caso de Salomão, ele pediu a sabedoria. Aí ele recebeu a resposta no sonho. Mas houve sinais de que aquele sonho que ele teve com a resposta de Deus não foi um mero sonho, mas foi a revelação de Deus para Salomão, dizendo que realmente ele, o Senhor, iria dar sabedoria para ele, porque houve sinais, ou seja, nós vimos e conhecemos a sabedoria de Salomão, em tudo que ele escreveu, nas histórias que ouvimos de Salomão, de como ele organizava até a própria casa dele, precisou ser cheio de sabedoria.
Quando a rainha de Sabá veio visitar o rei Salomão, ela se admirou da forma como ele ensinou as pessoas que trabalharam lá no que trabalhavam no palácio. Ela ficou admirada, porque ela disse: gente, isso aqui é fantástico. Então, não é só não é só sabedoria de governo para organizar situações de negócios, ou situações de economia, ou situação política de um governo. São em todas as áreas da nossa vida que a gente precisa ter sabedoria de Deus, precisamos ter a mão de Deus ali, precisamos ter a orientação do Senhor nos orientando naquilo que a gente vai fazer. Seja uma dona de casa, na administração de sua casa, na administração do seu tempo, como que você, né, vai organizar a sua vida. Então, tudo isso, nós precisamos estar em sabedoria. Nós estamos aqui em uma aula, fala muito sobre líder, mas nós, mesmo que você que está me ouvindo, ou agora ou futuramente, né, que não seja líder na igreja, mas você é líder dentro da sua casa. No mínimo, você é uma mãe, no mínimo, no máximo, sei lá. Então, assim, você é uma mãe que você está liderando os seus filhos e que você precisa estar ensinando a eles as verdades de Deus. Então, se lá na frente eles não quiserem seguir, mas a sua parte você fez. Então, nós somos líderes dentro da nossa casa. Nós temos, como mulheres, temos uma responsabilidade dentro do nosso lar. E o homem também, ele tem a área dele que ele vai está ali liderando, e nós temos a nossa área, e Deus ele vai requerer das nossas mãos aquilo que ele nos entregou para a gente estar liderando. A nossa casa, os nossos filhos, as pessoas que nós trabalhamos. Então, tudo isso precisa-se de um toque de Deus na vida daquela pessoa, porque não foi em vão que pessoas foram colocadas nas nossas vidas, né? Eu sei que a rotina do dia, as coisas, a gente tanta coisa que a gente vai fazer, corre daqui, corre para lá, a gente sempre quer, exemplo, né, dar um melhor para nossos filhos, dar uma vida melhor, dar uma condição melhor, uma roupa melhor, sei lá, poder comprar algo também melhor para a gente, porque a gente sempre quis ter algo. E os dias se passam, e nós não conseguimos estar fazendo o melhor para a obra de Deus mesmo. Então, e Deus ele sempre está assim, né, chamando a nossa atenção para isso, para o que verdadeiramente importa. As coisas, é óbvio que o secular vai importar, porque você vai trazer alimento para sua casa, mas Deus mostra para nós que também nós precisamos tirar uma boa parte do nosso tempo para que a gente possa fazer pela vida, por nossa vida espiritual, da nossa casa e da nossa família como igreja. Eu sei que não vai dar tempo, já vai dar 9 horas, gente. 9 horas, e eu ia falar para vocês, olha, eu vou fazer um resumão e entregar para o pastor Valdinei, gente, e agora? Eu vou passar agora, não vou fazer resumo não, o pastor Valdinei vai seguir o restante da aula, tá bom? Deus abençoe vocês, ele vai falar até o final. Então, assim, observe, as suas decisões, e comece sempre com a oração. Oração, planejamento, bota Deus na frente de tudo aí, bora lá, em nome de Jesus. Gente, voltar aqui para fazer... Ele deixou. Gervásio, pode falar. Só um minutinho aqui. Concernente ao vídeo que o senhor mostrou, nos trouxe, e o que a pastora vem falando, durante o vídeo, me veio aqui à memória a passagem de Eclesiastes, no seu capítulo 4, versículo 12, que vai dizer que: e se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. A gente pode ver que uma pessoa sozinho, ela corre o risco de ser atacada, vencida. Mas quando está com 2 pessoas juntas, ou até 3, melhor é, pois uma corda de tranças com 3 fios não se arrebenta facilmente. Com certeza, texto bom. A lição está baseada nisso aí, em você fazer as coisas, primeiro, em equipe, tá? Você precisa fazer as coisas em equipe. Depois, eu falei até na igreja,
que a lição passada nos orientou que nós não podemos ter partidarismo. Nós não podemos ser partidaristas. E uma coisa que me chamou aqui na atenção na lição é a parte da aplicação do ponto 1, que vai falar justamente para os líderes eclesiásticos a exigência da busca por sabedoria. E aqui na aplicação diz que isso é a base, tá, de tomada de decisões. Então assim, o que Salomão fez, você percebe que primeiro ele vai orar. Deus não fala com Salomão sem orar. E o texto diz que estava dando meia-noite quando ele estava orando, e o Senhor chega para ele numa visão e pergunta a ele o que ele quer. Salomão era um camarada rico, inteligente, mas ele chega para Deus e ele diz que ele precisava de sabedoria. Então, nada melhor do que buscarmos em Deus sabedoria para tomar decisões. Então isso é a base de tudo. Dificilmente uma pessoa leiga em determinados assuntos, ele vai conseguir se sobressair, como o pastor Vitor acabou de dizer agora há pouco, em uma pergunta. Então nós precisamos estar inteirados de tudo. O líder precisa estar inteirado de tudo. Aí alguém diz assim, por que o pastor assiste jornal? Por que está vendo alguns noticiários? Para você se situar. Se estiver com alguém conversando alguma coisa, de repente alguém puxa um assunto e a gente fica voando no meio sem saber absolutamente nada. Então nós precisamos estar informados. O líder precisa, de alguma forma, estar inteirado do que a Bíblia tem para nos oferecer. Então assim, o que acontece aí? Mais abaixo um pouquinho, está escrito assim, olha, no ponto 2, tomada de decisão e consulta o modelo do Concílio de Jerusalém. Então, nós encontramos aqui nesse Concílio de Jerusalém, está lá em Atos capítulo 15, e aqui mostra pra gente que aqui é um exemplo crucial na história da igreja primitiva. Então, algumas coisas que tiveram que ser tomadas ali, decisões, você percebe que primeiro o texto diz que foi através de oração, depois da oração debate e consulta ao Espírito Santo. 3 coisas importantes: oração, depois o debate entre eles e, por último, uma consulta ao Espírito Santo para saber qual decisão deveriam tomar. E às vezes isso falta na igreja. Essa consulta ao Espírito Santo, essa discussão no bom sentido entre nós para resolvermos as coisas, a falta da oração para tomada de decisões, e isso é importante. Então, 3 coisas aparecem aqui no concílio citado em Atos 15. Primeiro eles oraram, depois eles debateram o assunto entre eles, e aqui não é briga, debater é discutir, tá? Para chegar a um entendimento mais aplausível. Por último, eles consultaram ao Espírito Santo para saber qual orientação tomar. Abaixo um pouquinho diz assim: historicamente o Concílio de Jerusalém é visto como um marco na definição da identidade da igreja e na formulação de diretrizes que promove a unidade entre os crentes judeus e gentios. O modelo de tomada de decisão adotado nesse concílio enfatiza a importância da consulta e do consenso para resolver questões teológicas e administrativas. Então, pensa comigo que o importante aqui, nessa tomada de decisões, foi o consenso, a unidade, tá? A decisão foi tomada mutuamente, o pensamento de um era do outro, debateram, mas chegaram todos a uma decisão: o melhor caminho é por aqui. Nós ainda temos líderes cabeça dura, nós ainda temos líderes tomando decisões isoladas, sem consultar
Não é que eu, por ser presidente, acho isso para mim, poxa, isso para mim é um prazer os caras fazer isso, não, mas eu acho bonito quando um obreiro que está num campo vai tomar uma decisão e que ele consulta a gente que está aqui, por duas razões. Primeiro, por sermos o presidente da igreja. Se der errado, deu errado para todo mundo. Mas se der certo, a visão da equipe é essa. Se der certo, todo mundo acertou. Se der errado, não é um só que vai pagar o preço. Todo mundo errou porque a decisão foi tomada juntos. As maiores empresas do mundo trabalham assim. Eles levam o assunto para uma mesa, discutem aquilo ali, depois de discutido várias vezes e aprovado, eles vão tomar a decisão ou vão realizar o projeto, e se der certo, todo mundo vai ficar feliz. Se der errado, a tristeza é para todo mundo. Então, no concílio de Atos 15, eles oraram, debateram juntos, chegaram a entendimento e foram para o apoio do Espírito Santo para ver o que o Espírito Santo diria para eles. No ponto 3, fala da liderança e a integridade. Aí nós temos o exemplo crucial, Neemias parece que é o ator, né? O escritor prioritário do pastor Vitor. Eu vejo muito ele falar de Neemias, e de fato esse camarada é um exemplo mesmo de liderança, e em algumas decisões esse rapaz teve sucesso, e você percebe que historicamente, se olharmos a vida de Neemias, ele é conhecido por sua habilidade em mobilizar, e a lição diz, além de mobilizar, motivar o povo. Então, um bom líder, ele consegue motivar as pessoas, ele consegue trazer as pessoas para perto, ele consegue fazer com que as pessoas se juntem a ele, fortaleça aquela decisão apresentada, porque isso é discutido entre os irmãos para chegarem a um entendimento mais comum. Então, o que está na aplicação em relação ao ponto 3 diz assim: Neemias serve como modelo de liderança que combina integridade, visão, estratégia e dependência de Deus. Integridade, visão, estratégia e dependência de Deus. Então, todo bom obreiro precisa ser estrategista, tá? Todo líder precisa ser estrategista. Então, ele precisa chegar no ambiente, ele consultar, chegar na igreja para pregar, chegar na igreja para dirigir um culto. Ele precisa sentir a igreja, tá? Aonde é que ela está, qual é o ponto forte do culto. Então, nós ainda temos líderes na igreja que vêm para a igreja para dirigir um culto, e ele chega na igreja despreparado. Ele não sabe o que ele vai cantar, ele não sabe o que ele vai dizer, ele não sabe absolutamente nada. O culto é um culto de domingo, ele canta o hino de velório. O culto é um culto de terça-feira, ele canta o hino 15 da harpa. Foi na cruz, onde um dia eu vi que é um hino para se cantar na rua. É um hino para se cantar num culto ao ar livre. Então, existe às vezes essa falta, eu vou chamar de desconfiômetro, né? O obreiro não desconfia que ele está fazendo errado. Ele acha que ele está fazendo certo. Por quê? Porque ele não se preparou para aquilo ali. Quando você vai ser contratado em uma empresa, você tem que se preparar, porque você vai passar por um psicólogo. Então, você não sabe quais as perguntas que o psicólogo vai fazer, tá? E qual é a tarefa que você vai exercer. Quem vai tirar uma habilitação tem que passar por uma autoescola, primeiro fazer o exame teórico, para depois ele ir para o exame prático. E para fazer a prova, ele tem que passar por um treinamento. No reino de Deus parece que isso é o inverso, porque as pessoas não querem se preparar para isso. Então nós precisamos nos preparar para isso. Primeiro, sermos alguém íntegro, depois termos as qualidades eclesiásticas que Neemias apresenta para a gente aqui. Então, nós precisamos trabalhar em equipe, nós precisamos trabalhar com pessoas.
nós temos no ponto 2, princípios de justiça e transparência na liderança eclesiástica. Então, justiça na liderança, nós precisamos ser justos, tá? Eu disse aqui que nós não podemos ser partidarista, nem podemos ter 2 pesos e 2 medidas. Nós precisamos agir segundo a Bíblia. E nós temos o maior exemplo disso aqui, que é Moisés, tá? Então, quem conhece a história de Moisés, sabe que Moisés estava deixando o povo morrer, né, na fila, ele queria atender sozinho, e aí Jetro encosta próximo a ele e conversa com ele, e ele decide atender Jetro, e Jetro diz para ele assim: rapaz, tu tá deixando o povo morrer na fila, pega aí, reúne os homens, tá? Olha a equipe aparecendo, e aquilo que esses homens conseguirem resolver, beleza, eles só vão trazer para você aquilo que eles não conseguirem resolver lá. Então Moisés consegue ouvir o sogro e aplica aquilo ali. Então, a aplicação ministerial diz o seguinte: para líderes eclesiásticos, o exemplo de Moisés destaca a necessidade de delegar responsabilidades, promover a justiça na administração da igreja. Aí você percebe, delegar responsabilidade. Então, nós precisamos levantar pessoas, preparar pessoas. E ainda que alguém ache que fulano ou beltrano é incapaz, nós temos a responsabilidade de ensinar, de preparar essas pessoas. E de repente tem alguém que nem ele descobriu que ele tem um potencial que ele tem, mas quem está de fora percebe o potencial que a pessoa tem algumas coisas que precisam ser tiradas, sim, mas a gente vai trabalhando isso com um jeitinho, tem coisa que demora um pouco. Eis o exemplo de Pedro. Pedro era um cara cheio de casca, tá? E Jesus decide acreditar no camarada, e você percebe o exemplo que Pedro dá depois que ele passa por todo aquele processo da tiragem daquela casca grossa. Uma outra coisa que tem aqui embaixo no ponto 2 é a transparência na liderança. Transparência na liderança. O exemplo de Daniel. Então, nós precisamos ser transparentes. Diz aqui o seguinte: Daniel, escrito no livro de Daniel, é um exemplo de integridade e transparência na liderança. Em Daniel 6, o rei Dário confia a Daniel uma posição de alta responsabilidade, mas seus adversários tentam encontrar uma falha em sua administração para removê-lo. No entanto, Daniel se destaca por sua fidelidade e honestidade, mesmo em face de oposição. Então, você que está assumindo qualquer que seja a função, seja ela eclesiástica, seja ela secular, nós precisamos ser honestos. Nós precisamos ser alguém de confiança, alguém íntegro. E integridade aqui fala de seriedade, fala de alguém com responsabilidade, fala de alguém que é confiante, tá? Fala de alguém que você pode sentar com ele, conversar algumas coisas para ele, e tê-lo como alguém, como está lá no artigo 23 do Código de Ética, que você pode confessar, tá? Você pode conversar, ele será um bom ouvinte e vai ouvir e guardar aquilo no confessionário. Existem lideranças que você não pode dizer nada para ele, ele não pode ouvir nada, ele não pode estar próximo de ninguém falando nada, porque ele vai reproduzir e vai reproduzir de uma outra forma. Então, nós vamos encontrar aqui que os camaradas queriam pegar Daniel em falha, mas Daniel se manteve íntegro, sabendo que o pessoal queria remover ele da função. Então, Deus às vezes vai impulsionar alguém para lhe colocar em algumas posições que vai ter alguém contra, vai ter alguém que vai fazer de tudo para tirar você da posição que você está, mas a sua integridade, a sua fidelidade, a sua sinceridade, a sua honestidade vai lhe manter no local e você vai começar a crescer. Existe obreiros novo, tem um camarada aí do Ministério de Pernambuco, eu não lembro o nome dele agora, é um pregador branquinho, novinho.
que prega muito aí. Renato Torres. Como é o nome? Renato Torres. Renato Torres. Esse camarada agora vai para fora do Brasil. Vai tomar conta de um trabalho, foi indicado aqui na Almadene, em Salvador, agora no evento da convenção da Almadene. Cara novo. Agora pensa comigo, muita gente ali atrás, cabelo branco, dotado de experiência, e quem vai presidir um trabalho daquele é um camarada novo. Então assim, a pergunta que não quer calar, e eu ouvi quando ele estava falando, ele disse assim: eu me preparei espiritualmente, no meu caráter, na minha fidelidade, à minha igreja, ao meu pastor, às minhas lideranças. No meio do caminho você vai encontrar alguém que vai dizer assim: rapaz, tu é besta, larga isso pra lá, se sai desse cara, se sai dessa igreja, tu vai encontrar algo melhor na frente. Esses dias eu ouvi isso de um obreiro do campo do pastor Vitor, um rapaz que está começando sua caminhada, de alguém que tentou influenciá-lo. Então assim, hoje nós temos muitas pessoas que não querem mais esperar o tempo de Deus e a hora de Deus, mas todo mundo que explode, primeiro tem que passar, né, como diz no popular, pelo forno. Então tem que ser preparado ali, tá? Há pouco tempo Thelma fez um bolo aqui. Para fazer o bolo, eu fiquei olhando, tem que botar massa e tal, depois bater, para esperar chegar no ponto, depois passar a manteiga na forma, colocar aquilo ali dentro, levar para o forno e esperar o tempo. E não come logo quando sai do forno não, que dá dor de barriga. Você tem que esperar esfriar. Então, mas tem pessoas que não querem esperar esse tempo. Então, o tempo do preparo para a formação de caráter, de personalidade de um líder, às vezes demora um bom tempo. Tem pessoas que é rápido, né? Deus não chama incapaz, Deus não chama incapacitado, chama capacitado, mas não deixa incapacitado. Deus chama pessoas que aos olhos de muita gente não tem capacidade, mas Deus chama, prepara essa pessoa, e a Bíblia diz que Deus coloca na cadeira de príncipe para reinar. Porém, a exigência, tá, de procurar se capacitar. A outra coisa que está no ponto 3 diz assim: discernimento e planejamento estratégico na liderança eclesiástica. Então, planejar é algo importante. Eu ontem, e vou falar aqui, nem conversei com o pastor Vitor, mas eu ontem liguei para Barrocas, para o rapaz que vendeu material para a gente na igreja. Nós não fomos para ali planejado de que nós íamos fazer tudo que nós fizemos. E aí, como o Vitor falou agora há pouco, tem hora que você tem que tomar uma decisão ligeiro, tá? Gastamos tantos para chegar lá, o material acabar e a gente voltar sem concluir o que nós queríamos. Então, olha só a correria que foi. Então, na hora você tem que pensar rápido, tem que ter isso, tem que ter aquilo. E ontem eu liguei para lá para saber do menino quanto foi o prejuízo. 3 mil e alguma coisa lá de prejuízo, de investimento, né? Eu não vou dizer prejuízo, de investimento no reino de Deus, porque aquilo foi investimento para a obra do Senhor. Mas você tem que tomar decisões rápidas e está pronto para ser criticado e está pronto para ser aplaudido nas decisões que você vai tomar. Então, só que o bom é planejarmos. O bom é sentarmos, é trabalharmos como isso vai ser. Eu estou indo para a África com a pastora Thelma em abril, mas nós já começamos a nos planejar agora, tá? Como vai ser? Essa semana a gente conversou com o pastor aqui sobre o tipo de roupa que se veste lá, tá? Então, tudo isso, um planejamento. Quanto custa isso para poder vestirmos lá num culto com eles? Então, você precisa se planejar para executar algumas coisas. Então, embaixo diz o seguinte: Salomão, cujo nome significa paz, é um dos exemplos mais notáveis de discernimento espiritual na Bíblia. Em 1 Reis, capítulo 3, de 5 a 14, Salomão, recém-coroado rei de Israel, pede a Deus sabedoria para governar o povo em vez de riquezas. Então, olha a sabedoria, tá? Para governar. Não foi para qualquer coisa não. Eu quero sabedoria para saber governar esse povo, para dirigir esse povo. Então, um líder, um pastor, um obreiro, uma obreira, sem sabedoria
para governar, vai ficar numa situação difícil. O ponto 2, e a gente já corre para terminar, planejamento estratégico, o exemplo de Neemias, tá? Neemias é um estrategista, nós já falamos sobre isso, e corro para o terceiro ponto, que é a tomada de decisões e responsabilidade, o exemplo de Josué. Diz o seguinte: Josué, cujo nome significa Deus é salvação, é conhecido por sua liderança na conquista de Canaã e pela divisão da terra entre as tribos de Israel. Em Josué capítulo 24, de 14 e 15, ele faz um apelo à escolha entre servir ao Senhor ou aos deuses estrangeiros, demonstrando um compromisso com a responsabilidade, a fidelidade a Deus. Josué também enfrentou a responsabilidade de tomar decisões difíceis, como a estratégia para a conquista de Jericó e a administração das tribos. Meu amigo, colocar o povo com cântaro na mão, tocha, aquilo tudo ali que ele fez para os muros caírem, pensa que na cabeça de muita gente dizia: esse cara tá doido, como é que vai derrubar um muro com tocha, com grito, quebrando cântaro? E ele disse assim: olha, quando vocês gritarem, joga o cântaro no chão, quebra o cântaro e tal. Então, assim, por cima de tudo, a fé e a estratégia da conquista daquilo ali. Mandar o pessoal espiar a terra, olhar a terra, saber como que estava aquilo ali tudo, que é o que a gente percebe, né, desde o início da caminhada rumo a Canaã, todos os passos tomados para chegar já sabendo como era que ganharia a conquista da terra. Então, para terminar, e depois eu vou abrir o microfone para se vocês quiserem pontuar alguma coisa, a última aplicação da revista diz o seguinte: o exemplo de Josué destaca a importância da tomada de decisões responsáveis e da fidelidade a Deus. Líderes eclesiásticos devem estar dispostos a tomar decisões difíceis e assumir responsabilidades, sempre buscando a orientação divina e a aderência aos princípios bíblicos. O compromisso de Josué em liderar com integridade e responsabilidade oferece um modelo para os líderes atuais que devem equilibrar a tomada de decisões com a dependência de Deus e a responsabilidade para com a congregação. Então, pensa comigo, você precisa tomar decisões, precisa ser estratégico, mas precisa entender que essas tomadas de decisões, a responsabilidade é sua, é nossa. E quando nós tomamos decisões erradas, vamos ser criticados. Quando tomamos decisões acertadas, vamos ser aplaudidos. Agora, o que é correto é tomarmos decisões juntos para que ninguém fique depois batendo de frente com a gente. No mais, é isso. Encerramos a lição de número 8. Na próxima sexta-feira, nós temos a lição de número 9. E eu glorifico a Deus pelas coisas que estão nos acontecendo. Dizer para os irmãos que nós tivemos um aumento muito grande de revista. Muito grande de revista. Eu hoje fiquei surpreso quando Tayane me passou a quantidade de pedidos de revistas que nós estamos tendo aí agora para o primeiro trimestre de 2025. Muita gente mesmo. E isso tudo é a mão de Deus, a bondade de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus em nós, né? Pode falar. Alguns irmãos saíram porque faltou energia. Eu vi que cortou a energia. Eu só vou compartilhar a tela, tá? Para que vocês vejam. Eu sei que vocês já estão acompanhando aí a gente postando, mas a próxima revista promete, tá? A próxima revista promete.
Então, a próxima revista, o tema é maturidade cristã, e nós temos um tema principal que é para onde iremos. Essa é a lição de alunos. A lição de professor, eu coloquei um conteúdo maravilhoso, enriquecedor, que vai ajudar vocês muito, muito, muito mesmo. Tem um subsídio para o professor, que tem entre lições, vai dar 3 páginas. Aqui é a lição de alunos, tá? Deixa eu só mostrar rapidamente para vocês. Aqui é a lição do aluno. Então vem a capa, vem aqui a introdução da lição e já vem aqui um subsídio para o professor, uma orientação em relação à revista. Aqui embaixo, tá? Uma conclusão sobre a maturidade cristã e já começa a lição do aluno. No final tem as perguntas aqui embaixo, não tem resposta igual a lição do professor. Eu vou abrir uma do professor para vocês verem como está sendo também feita a lição do professor. Com certeza isso vai nos ajudar muito, muito. Deixa eu ver se eu estou com ela aqui já pronta para mostrar para vocês a revista do professor. Deixa eu ver se é essa aqui, do professor, do aluno, do professor. A revista do professor. Deixa eu ver se eu vou conseguir diminuir aqui para vocês conseguirem ver, tá? Consegue ver aí? Não, né? Deixa eu compartilhar. Rapidamente a gente já encerra a aula, tá? Mas olha aí. Aqui é a lição do professor. O conteúdo dessa lição está muito boa, muito boa. Então aí está a lição do professor. Deixa eu descer um pouquinho que você vai ver, tá? A capa, a entrecapa com os temas está aqui. E agora aquela parte da maturidade cristã, uma fala ao professor, está aqui. Agora começa o caminho da maturidade, suplemento exclusivo do professor. Então aqui está, uma fala só para professores, Dentro do tema da lição 1, vem um suplemento do professor. Aí agora aqui que começa a lição do aluno. Então, deixa eu terminar aqui a lição do professor. Aqui as perguntas com as respostas para o professor. Começa a lição 2, um suplemento para o professor novamente no tema que vai ter aqui. Aí vem toda a fala para um professor. Depois agora vem a lição do aluno. Olha aqui a lição do aluno. Mais uma vez as respostas aqui já. Suplemento da 3 para o professor, para depois vir o aluno. Então essa é a próxima lição nossa do primeiro trimestre de 2025. Já começou a confeccionar. Amanhã eles vão botar na máquina e depois de amanhã já vai estar tudo pronto. Possivelmente já chega aqui na outra semana e aí a gente já vai poder já entregar para vocês, o mais tardar dia 18 ou dia 19 de dezembro. Já vai estar na mão de vocês que são daqui e vai estar na mão dos irmãos que são mais longe até última semana de dezembro. Dizer a vocês que são alunos nossos, que não adquiriu o livro, tá? Aqui está o do bacharel. Hoje Gervásio já passou aqui para pegar o dele, pegar as provas. Então, graças a Deus, tudo agora nosso é livro. Pastor Vitor pegou o dele. Ainda tem, acho que só tem um agora, né? Só tem um, porque os outros já foram. E aqui o livro do básico e do médio, que é Bibliologia 1, Bibliologia 2 do bacharel. Então, se vocês quiserem, de ontem para hoje, na aula de ontem, já compraram mais 6, já está sendo enviado 3 para Aracaju, mais 3 para o Rio, mais 3 para São Paulo, 9. Deus abençoe a todos. Se alguém quiser falar alguma coisa, pode abrir o microfone e nós vamos concluir a aula. Não? Então, Deus em Cristo abençoe vocês. Quinta-feira, se os céus permitirem, nós estaremos juntos. Muito obrigado, pastor Cisnando, missionária Cacilda, pastora Francisca, pastor Jasson,
Pastora Vivi, Daniel, Gervásio, os irmãos que estão ouvindo aí, a todos vocês que estão acompanhando, Deus abençoe a todos, Deus abençoe a vida de vocês. Pai do Senhor, irmão. Amém. Paz, amém. Aula encerrada.